Amém. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Nossa salva de palmas para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a nossa igreja. Obrigado a Deus, junto à igreja, que fizeram a primeira parte desta noite. Estenda a tua mão para o altar, que tem um homem de Deus, o nosso irmão e pastor. Glória a Deus, aleluia. Ajuda, querido pastor. Ivan. Deus vai usar para falar comigo e com você, e com ele também. E eu costumo dizer nesse santo lugar onde Deus me manda, o que Deus colocar na boca dele, o Deus cajadada, ele pode falar, porque não somos só chamados, somos escolhidos também do Senhor para ouvir tudo que ele tem através do servo do Senhor, para falar comigo e com você nesta noite. Estenda toda a igreja a mão aqui para o altar. Deus querido, Deus amado, o Senhor Deus glorioso, em nome do Senhor Jesus, usa Jesus querido, Deus servo, usa como seu Deus amado, em nome do Senhor Jesus, usa Jesus querido um pouco mais do teu servo, nesta noite, nesse santo lugar, não importa, Jesus querido, se a bênção ou casa dada, o importante é que o Senhor usa ele para falar com cada um de nós, em nome de Jesus, e que através dele mesmo, Jesus querido, que o Senhor abençoe a nós, com a nossa família e toda a nossa parentela, e que através dele mesmo, o Senhor abençoe ele, a família e a parentela dele, e dá vitória para ele e para nós, em nome de Jesus. Vamos receber o salve do Senhor, Padre e Salve do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmão, é um motivo de muita alegria estar aqui, irmão, na casa do Senhor, né? Conheço alguns irmãos aqui. Pastor Helder, praticamente conheço ele pelo menos uns 10 anos, né? Graças a Deus, servo de Deus. Irmãos, ele caminhou junto com a gente ali um tempo, né? Graças a Deus, fizemos a obra de Deus junto também, né? Por glória de Deus. Irmãos, abre sobre o livro de tempo em Gênesis, capítulo 32. Gênesis 32. Glória a Deus. Perdão, irmão. Gênesis 33. Gênesis capítulo 33. Não desmerecer a oração do pastor, mas irmãos, gosta de minha oração também particular. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nesse momento, eu me coloco, Senhor Deus, diante da tua presença, meu Pai. Senhor Deus, neste momento, Pai, que eu venha me esvaziar de mim, que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha falar, Senhor, conosco, Pai, nesta noite, Pai, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos, Pai, para aprimorar, Pai amado, o teu querer e a tua vontade em nós. Venha falar conosco nesta noite, Pai. Está aqui, Pai amado, nós precisamos ouvir, para que o Senhor, meu Pai amado, possa, Pai amado, nos fortalecer, porque a tua palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Glória a Deus. Diz assim: o encontro com Esaú. Levantou Jacó seus olhos e viu que vinha Esaú, 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. Ele mesmo passou diante deles e inclinou-se em terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou sobre o seu pescoço, beijou e choraram. Amém, igreja? Pode aceitar, louvando e glorificando ao Senhor. Irmãos, aqui nós estamos lendo aqui, nós estamos diante de uma palavra que o Senhor, ali, Jacó, irmãos, nós sabemos da história, que Jacó,
ele foi uma bênção, né? Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Só que Jacó, meus irmãos, ele cometeu, digamos, um erro muito grande, que foi enganar ao seu pai e enganar o seu irmão, para ganhar primogenitura, irmãos. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que todos os atos que nós cometemos, nós seremos responsabilizados por eles, seja bom ou seja ruim. E nesse momento aqui, Jacó cometeu um ato que não deveria ter cometido, que era enganar a seu pai e a seu irmão, naquele momento. Nós sabemos que ali, ele comeu o guisado ali, ele fez o guisado, né? Nós fez aquele processo todo para enganar Isaac, porque Isaac não estava mais enxergando, já estava bem velhinho, já não enxergava muito bem, e ali eles enganaram a Isaac e Esaú. Só que, irmãos, tudo tem um preço a ser pagado, para que haja em nós um arrependimento e remissão. Ali, meus irmãos, Esaú, Jacó, ele pagou um preço muito alto. Ele teve que ir embora de casa, teve que se separar da família, do pai, da mãe, do irmão, por causa desse ato que ele cometeu. E ali ele foi morar, meus irmãos, na casa do primo, do tio da mãe dele, na casa de Labão, ali na cidade onde Labão morava. Chegando ali, meus irmãos, podemos ver como é certo. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Se você mente, vão mentir para você. Se você engana, vão enganar você. Tudo que nós fazemos realmente vem contra nós, lá na frente, se não houver arrependimento. Irmãos, e ali, naquele momento, Jacó chegou na casa de Labão, meus irmãos, e ali teve que trabalhar. E ali ele se encantou pela filha de Labão, pela prima dele, pela filha de Labão, Raquel, e queria Raquel como sua esposa. Então Labão falou para ele: se você trabalhar 7 anos, eu vou te dar para você a Raquel como esposa. Mas irmãos, se lembram que lá atrás ele enganou Esaú. Então ele deu automaticamente legalidade para ser enganado também, de uma forma muito triste para ele naquele momento. Porque você imagina, você trabalhar 7 anos para alcançar algo, e quando chegar ao final de 7 anos, a pessoa virar para você e falar para você da seguinte maneira: olha, se você realmente quiser, eu te dou a irmã dela, mas para você ficar com ela, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Ou seja, houve aí um engano também. O sogro dele ali naquele primeiro momento, Labão, tio dele, enganou ele também nesse sentido, irmãos. Só que, irmãos, nós sabemos que o arrependimento, a palavra do Senhor fala que quando nós nos arrependemos, automaticamente nós alcançamos o perdão do Senhor. Porque o arrependimento é a fonte que nos leva ao perdão do Senhor. É a ponte que nos leva ao perdão do Senhor, é o arrependimento. Ali, irmãos, ele se arrependeu. Naquele momento de ter cometido esse engano, esse mal que ele fez com Esaú. E ali, meus irmãos, Deus é tão maravilhoso que o Senhor, ele cria situações para tudo ficar no lugar quando há um arrependimento, quando a gente se arrepende, quando a gente procura colocar as coisas no lugar, quando nós nos posicionamos e procuramos ter uma vida reta com o Senhor. Ali de Jacó, ele teve aquele encontro com o anjo, ele teve o nome dele mudado, depois, irmãos, de Jacó para Israel. Isso mostra que ali Deus tinha se agradado já muito dele, pelo arrependimento dele naquele momento, né, irmãos? E ali ele teve que se encontrar com Esaú, ainda tinha que colocar em ordem alguma coisa na vida dele, e era com o irmão dele, colocar em ordem o que ficou lá para trás, para se colocar em ordem. Meus irmãos, o que o Senhor quer dizer aqui nesta noite para cada um de nós? Muitas das vezes lá atrás
erraram conosco, nós erramos lá no passado. Muitas das vezes, irmãos, nós não pedimos perdão pelos atos que cometemos, muitas das vezes também, não perdoamos também, não liberamos perdão. E o Senhor, nesta noite, meus irmãos, Ele quer que em nós haja um coração pronto, não só a pedir perdão, mas o mais importante é liberar o perdão. Porque o mais difícil, meus irmãos, é liberar o perdão quando nós somos magoados. Porque é muito fácil a pessoa vir, falar palavras, magoar a gente, falar palavras duras, né, moço? Cometer atos, muitas das vezes conosco, cruéis, e depois chegar até nós e me perdoa. Muitas das vezes, o nosso coração, por nós estarmos nesse tabernáculo de carne, infelizmente, nós endurecemos nosso coração no primeiro momento. E o Senhor, meus irmãos, a palavra de Deus, ela vem toda noite para a igreja, porque a igreja necessita de uma libertação. Às vezes, as pessoas, nós estamos na igreja 20 anos, 30 anos, 40 anos, e falamos para Deus: mas Senhor, eu sei o Senhor há quanto tempo, ainda sinto um vazio dentro de mim, sinto a tristeza profunda dentro de mim. E o Senhor fala, sempre o Senhor fala lá, quando vai ter a Santa Ceia, o Senhor sempre fala, lá em 1 Coríntios, examina-se o homem a si mesmo. Então, meus irmãos, quando nós, no nosso particular com Deus, nós nos examinamos, nós vamos lá atrás, no nosso passado, e começamos a fazer uma retrospectiva, e falar: Senhor, aonde foi que eu cometi algum erro, ou aonde foi que eu deixei de liberar o perdão? Muitas das vezes, meus irmãos, nós queremos pedir perdão quando está no caixão, quando só está o corpo ali, a alma não está mais. Não existe a possibilidade de você se consertar com a pessoa que está no caixão. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, se nós queremos conserto aí nessa terra, nós temos que fazer consciente. Não adianta levar uma flor quando a mãe morrer, quando o pai morrer, quando o irmão morrer. Ah, meu pai me perdoa, minha mãe me perdoa pelo que eu fiz, eu fui um filho que desagradou a senhora, sabe? Irmãos, não adianta. Não adianta, porque não está mais ali. Ali é só o corpo, né? Já está dormindo o sono dos justos, para aguardar aquele grande dia, quando o Senhor voltar e falar: vinde a mim, né? Quando o Senhor ressuscitar todos, né? Então todos vão dormir, aí já estão dormindo, a alma já está dormindo, então não está mais ali, está só o corpo que vai voltar ao pó. Então não adianta, meus irmãos, tudo que nós, tanto que hoje em dia, o velório antigamente se durava 24 horas, hoje é 2 horas de velório. Por quê? Não há necessidade mais de você ficar ali velando o corpo, porque a pessoa já não está mais ali. Então, na verdade, é só para consolar a família, abraçar a família e pronto. Mas, meus irmãos, voltando aqui para a palavra do Senhor, meus irmãos, ela vem nos admoestar que nós temos a oportunidade de nos arrepender e de liberar perdão. É difícil liberar perdão quando você toma um tapa, não só um tapa realmente físico, mas um tapa com a palavra dura de alguém que nós amamos. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Nosso coração, ele se endurece de tal forma que nós vivemos com a pessoa, mas cria aquele ato dentro de nós que nós ficamos: ai, na hora que eu puder, na primeira oportunidade que tem, começa a se lançar no rosto tudo aquilo que a pessoa fez. Meus irmãos, a palavra do Senhor fala que quando nós estamos na presença do Senhor, como foi louvado ali, nenhuma condenação há para aqueles que estão verdadeiramente firmados nos caminhos do Senhor. Nenhuma condenação há. Então o Senhor fala que tudo que você fez, quando o arrependimento chegou no teu coração, o Senhor lançou no mar do esquecimento. Se Deus, meus irmãos,
lançou no mar do esquecimento, quem somos nós para estar recordando o pecado da pessoa, estar recordando o erro da pessoa que a pessoa cometeu? Meus irmãos, muitas das vezes nós temos uma coisa, hoje, é o celular. O celular, meus irmãos, ele é uma bênção quando nós sabemos usar ele. Mas muitas das vezes, quando nós pegamos o celular para atender e ouvir da seguinte forma: você viu o que aconteceu? O irmão fulano caiu, a irmã fulana caiu. Meus irmãos, o primeiro ato de um verdadeiro cristão, quando ouve isso, é falar: minha irmã, meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos orar ao Senhor, vamos buscar o Senhor, porque o Senhor, Ele que vai julgar. Quem somos nós para julgar as pessoas? Quem somos nós, meus irmãos, para chegar e se colocar no lugar de Deus e falar: Deus que me livre, não quero nem chegar perto dessa irmã, não quero nem chegar perto desse irmão. Peraí, quando aquela mulher estava sendo apedrejada, ia ser apedrejada, a primeira coisa que Jesus falou foi o seguinte, para todos aqueles que estavam ali, que eram doutores da lei, não era qualquer um, eram pessoas que entendiam a lei, que estavam querendo apedrejar aquela mulher. O Senhor pegou e falou para eles: aquele que não tiver pecado dentro de vocês aqui, que atire a primeira pedra. E a palavra do Senhor nos garante, meus irmãos, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós precisamos da glória do Senhor 24 horas por dia. Que aquele que está de pé, cuide para não cair. É a palavra do Senhor que nos fala, meus irmãos. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas das vezes recebemos mensagem do celular e ali nós alimentamos isso. E isso entristece o Senhor. Se entristece o Senhor, enfraquece nós. Porque a palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, meus irmãos, o Senhor nessa noite, meus irmãos, quer falar para cada um de nós, primeiramente para mim. Porque a palavra, ela vem primeiro para quem está ministrando e depois desce para a nave da igreja. Porque todos nós somos dependentes do Senhor. Não há nenhum de nós aqui que possa falar: eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que não. Todos nós aqui somos totalmente dependentes do Senhor. Como foi louvado aqui, se o Senhor, se o Espírito de Deus sair de nós, não somos nada. Somos sepulcro caiado sem o Espírito Santo de Deus em nós. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela vem nessa noite para nos alertar. É uma alerta de Deus. Muitas das vezes estamos nós tristes. Hoje, muitas pessoas hoje estão com ansiedade, estão com depressão, justamente por causa disso. De muita coisa que não foi resolvida lá atrás. E isso ocasionou uma doença, uma melancolia profunda, que hoje é chamada de depressão. E essa depressão, meus irmãos, ela vem com ansiedade, e aí a pessoa, meus irmãos, ela se perde no tempo, não tem mais a personalidade dela, não se conhece mais, não consegue mais ter alegria, tem uma alegria aparente, não é uma alegria profunda, e a palavra do Senhor fala que aquele que está em Cristo tem que estar feliz e contente. Então, meus irmãos, se há em algum de nós esse sentimento ainda com alguém que lá atrás não liberamos perdão, ou não pedimos perdão, hoje é a oportunidade. Pega o celular, liga para a pessoa: olha, eu te peço perdão pelo ato que eu cometi com você. Olha, hoje eu libero perdão para a tua vida. A partir de hoje, eu quero ter perdão, eu quero que você entenda que eu te perdoei pelo mal que você me ocasionou lá atrás. Irmãos, pode ter certeza que tanto você vai ser liberta, vai ficar livre daquilo, como aquela pessoa também vai ser liberta, vai vir para os caminhos do Senhor e vai servir a Deus. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a pessoa, ela fica acorrentada com aquilo e não consegue sair daquilo. Porque eu já ouvi testemunhos de pessoas chegar até o hospital em fase terminal do câncer, ali chegar e falar: eu quero falar com fulano. Mas o que você quer falar? Não preciso falar com fulano, chama ele para mim.
Chegando lá, a pessoa pede perdão, ficou na ânsia da morte ali, dias e dias, esperando só aquele momento para pedir perdão, para que morresse em paz. Sabe? Então, meus irmãos, que nenhum de nós venhamos chegar neste momento, sabe? Porque o Senhor nos dá a oportunidade de... É por isso que eu falo, o crente, ele é privilegiado. O crente, ele é, se ele prestar atenção, ele é uma pessoa privilegiada. Por quê? Ele vem toda noite na casa do Senhor, o Senhor, uma noite, ele fala: irmãos, o Senhor está preparando para você o teu varão, o Senhor está preparando para você a tua varoa. Na outra noite o Senhor fala: irmãos, o Senhor vai vir para você a porta de trabalho. Irmãos, eu vou olhar para você, você vai saldar sua dívida. Na outra noite o Senhor vem falar com você: se posiciona. Olha como é que você está. O Senhor quer continuar te usando na terra. O Senhor quer que você pregue para as pessoas. Só que há uma coisa dentro de você que te aprisiona, que é ou pedir perdão ou liberar perdão. É uma das coisas, meus irmãos, que mais dói. Eu estou breve testemunhos aqui, meus irmãos. Irmãos, eu sou casado com a minha esposa há 28 anos. Agora, 7 de novembro, vou fazer 28 anos. Conheço ela há 36 anos. Conheci ela, eu tinha 13 anos, ela tinha 12. Começamos a namorar e ali namoramos por um período e se separamos. Um foi para o outro, foi para o outro. Quando ela tinha 19 anos, eu tinha 20, nos reencontramos e ali formamos uma família. Hoje temos 3 filhos. Para a glória de Deus, tudo já rapaz, meu caçula tem 26 anos, né? Para a glória de Deus. E assim, meus irmãos, e Deus, Ele tem nos abençoado. Só que, irmãos, eu não era crente, ela também não. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor fala que o Senhor não divide nós com ninguém. Ele quer nós, corpo, alma e espírito. Presta atenção, igreja, isso é muito sério. Isso aqui é muito importante ouvir. Porque quando nós vamos para a casa do Senhor, nós temos que estar acertado que nós estamos convertidos e não convencidos. Por isso nós temos que chegar todo dia para o Senhor e falar: Senhor, não permita, Senhor, que eu venha a ser um crente aparente, mas que eu venha a ser um crente convertido diante da Tua presença, Pai. Porque se eu for um crente convertido diante da Tua presença, ao redor dos meus irmãos, eu vou ser um crente que vou resplandecer a luz de Cristo para todos. Agora, se eu ser um crente convencido, eu só vou brilhar naqueles momentos que eu colocar o terno e a gravata. E a palavra do Senhor fala que o verdadeiro crente, ele brilha na faculdade, ele brilha dentro de casa, ele brilha no trabalho, ele brilha aonde ele estiver. Não é só quando está com terno e a gravata, ele tem que brilhar a todo momento, porque o cheiro de Cristo está com ele. Então aonde ele vai, ele exala o bom cheiro de Cristo, não importa onde ele esteja. Então, meus irmãos, ali eu passei por esse processo. Eu e minha esposa, quando eu casei com a Mônica, a pastora Mônica, eu era uma pessoa muito ciumenta, né? Tá vendo isso aqui? Isso aqui, eu era um pagodeiro na época. Então, eu era muito ciumento, né? A minha esposa não podia olhar para os lados, que para mim, ela já estava olhando para outro homem, já estava marcando encontro com outro homem, só com olhar. Irmãos, e ali, meus irmãos, começamos, casamos tudo e continuou. Minha mãe sempre orou a Deus por mim, levou a gente para a igreja, tudo, começamos a ir para a igreja, eu e a Mônica. Mas, irmãos, a caminhada com Cristo, ela é através de renúncia. Nós temos que renunciar. Não adianta, é que nem eu falo, aparência engana, e engana muito. Engana muito. Eu era alcoólatra, era viciado no cigarro, fui alcoólatra durante 13 anos da minha vida, bebia todos os dias, fui parar 2 vezes no hospital como alcoólico, mais 2 vezes com infecção pulmonar generalizada, quase infecção pulmonar por causa do cigarro.
E assim, meus irmãos, continuava eu ali com meus filhos, com a minha esposa. Só que, irmãos, nem todo mundo aguenta. Hoje a gente vê o que acontece com o excesso de ciúmes, o feminicídio que está acontecendo aí fora por causa do excesso de ciúmes. Então, meus irmãos, através de ciúmes, a agressão verbal, a agressão física, abre porta para vários tipos de agressão, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Então, meus irmãos, o ciúmes é um sentimento bem faccioso. O adversário atua no meio do casal para destruir a família. E assim, meus irmãos, passamos por esse processo, eu e minha esposa. Um belo dia, minha esposa chegou para mim e falou para mim o seguinte: eu não aguento mais. Novo convertido, tanto eu quanto novo crente, tanto eu quanto ela. Eu não aguento mais. Não quero saber mais. Foi-se embora. E um detalhe, meus irmãos, ela foi embora e me deixou com 3 crianças pequenas. Olha só, 3 crianças pequenas. Ela foi embora. Olha só a importância de liberar perdão e de pedir perdão. Foi embora. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, tinha que trabalhar, tinha que ir para a igreja, tudo. E meus 3 filhos estavam ali. Um de 4, um de 5 e um de 6. Eu peguei e falei: meu Deus, e agora? Olha o que eu fiz. Quando o crente, Deus, ele é tão maravilhoso, é por isso que eu falo, irmãos, presta bem atenção na palavra de Deus, a cada dia que vocês vêm para o culto, que Deus falar com a gente. Porque às vezes nós vemos para o culto só por vir, só para agradar fulano, para agradar Beltrano, e não para ter um encontro real com Deus. É onde a gente é pego, né? E ali passamos pelo processo. Ficamos um tempo separados, eu e ela, meus irmãos. Um dia, minha filha chegou em mim e falou assim: pai, 6 aninhos, 6, gente tinha 7. Pai, vamos fazer uma campanha de oração, eu, o senhor, o Lucas e o Ivan, e meu filho chama Ivan, meu mais velho, para que a mamãe volte. Eu falei: tá bom, vamos. Todo dia, irmãos, todo dia, meia-noite, a minha filha me acordava e nós, ajoelhados em cima da cama, orávamos a Deus para que Deus pudesse restituir a nossa família novamente, irmãos. E ali foi. A oração, a família orando, os filhos orando, eu orando, e Deus trabalhando no coração dela. Irmãos, meus irmãos têm uma ideia. Deus me libertou dos ciúmes, Deus me libertou da cachaça, Deus me libertou do cigarro. Irmãos, olha só, pelo processo que eu tive que passar. Hoje, para a glória de Deus, a minha esposa, ela vai pregar, às vezes sozinha, acho que ela já veio aqui uma vez, sozinha, sai, vai para onde ela quiser, trabalha sozinha, faz o que quer, para a glória de Deus, estou liberto, sabe, irmãos? Mas um dia eu ia para a igreja. Quando eu terminava o culto, sabe o que eu fazia? A primeira coisa que eu fazia: Mônica, hoje a palavra de Deus falou assim, assim, assado. Todo dia, nós separados, detalhe. Mas nós nunca perdemos a amizade. Ainda separado, continuamos com a amizade. O Senhor permitiu uma situação para que nós nos afastarmos, mas nunca permitiu que nós perdêssemos ali aquela amizade. Então continuou. Só que ali, meus irmãos, foi aproximando eu e ela ainda mais. Não pela carne, aí sim, entrou a parte de você se converter diante de Deus. Aí nós começamos verdadeiramente a servir a Deus. Ela de um lado e eu do outro. E ali, meus irmãos, Deus foi trabalhando. Cheguei até ela, pedi perdão, irmãos. E ali sim, foi um perdão sincero. Não foi aquela desculpa que a gente fala quando a gente está, que nem hoje em dia acontece. Ah, não, me desculpa. Quando começa
a pessoa no relacionamento, e aí agride a outra verbalmente e fala: me desculpa, não vou fazer mais. Daqui 2, 3 dias, volta a fazer de novo. Me desculpa, não vou fazer mais. Daqui 4 dias, volta a fazer de novo. Não. Ali eu cheguei nela e falei: Mônica, me perdoe em nome do Senhor Jesus. Ela foi, meus irmãos, no cartório 3 vezes para dar em casa um divórcio. Mas todas as vezes que ela estava na fila para dar em casa um divórcio, o Senhor usava sempre alguém na fila para falar para ela que não era para tomar aquela decisão naquele momento, que Deus ainda ia trabalhar, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Meus irmãos, um detalhe, nem eu nem ela chegaram eclesiásticos nessa época, nós éramos irmãos normais, só ia para a igreja, vamos falar a verdade. Mas assim, meus irmãos, Deus, pela misericórdia dele, nos uniu novamente. Já são 17 anos se passaram que nós estamos verdadeiramente hoje convertidos, né, nos servindo ao Senhor. Ali, meus irmãos, passamos por esse processo. Deus trabalhou no nosso meio, Deus fez grandes coisas no nosso meio. Hoje nós temos nossa família. Hoje eu posso me reunir com a minha família, com meus filhos. A alegria, meus irmãos, dos meus filhos, da minha filha, lembrar e falar: pai, hoje nós estamos comemorando hoje o fruto daquilo que nós estávamos orando lá na nossa cama lá atrás. Olha só, isso há 20 anos atrás, orando, e hoje nós estamos aqui comemorando o que Deus hoje nos deu a graça de alcançar. Então, meus irmãos, o perdão, ele é uma fonte de reconciliação. O perdão, ele é uma fonte que nos leva, meus irmãos, até ao Senhor. Porque o Senhor mesmo fala, um dia, um dos apóstolos chegou até o Senhor e falou para o Senhor: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? O Senhor virou para ele e falou: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, o Senhor quis dizer o que é isso? Nós temos que estar sempre pronto a perdoar e sempre pronto a pedir perdão, porque nós não sabemos em que momento nós iremos errar. Sabe, eu fico muito feliz, meus irmãos, de ver o pastor Helder com os filhos dele na igreja hoje. Eu lembro dessa menininha, pequenininha lá no pastor Alex, sabe, ali, todo dia indo para a igreja, e a palavra do Senhor nos fala: ensina o caminho ao teu filho quando ele é pequenininho, porque quando ele vai crescendo, jamais esquecerá dele. E assim está sendo. Prova disso é a filha do Helder, é o filho dele que está aqui, sabe, meus irmãos? Então é isso que Deus faz nas nossas vidas. Então, a responsabilidade que Deus colocou sobre a minha vida, porque, irmãos, é muito fácil falar: eu sou pastor. É muito fácil falar: eu sou pastor. Só que, para mim ser pastor, verdadeiramente, eu tenho que pastorear a minha casa, primeiramente, a minha família. Eu tenho que ser pastor da minha família, para depois pastorear a igreja. Entendeu? Primeiro eu tenho que pastorear a minha família, minha esposa, meus filhos, meus netos, meus bisnetos que vão chegar, para depois eu começar a pensar a pastorear a igreja. Porque, meus irmãos, não é nada eu tenho o título de pastor e a minha esposa pegar e falar: você não sabe, você é pastor? É pastor quando está no púlpito, quando está dentro de casa, só eu sei que eu passo. Olha, é duro você ouvir isso, entendeu? E a palavra do Senhor fala que nós temos que ser crente em todo o tempo, e principalmente dentro de casa, porque é dentro de casa que nós temos que ser crentes de verdade, porque são almas ali que precisa estar firme com Jesus. Porque é muito fácil eu vir aqui pregar para vocês aqui bonito, falar bonito, vou vir embora, beleza. Olha, o pastor Ivan pregou uma pregação maravilhosa, mas espera aí, e na minha casa? Como está sendo na minha casa? Será que verdadeiramente eu prego o que eu vivo? Hoje eu posso falar: eu prego o que eu vivo. Nós temos que pregar o que nós vivemos. Sabe? Não temos que contar o testemunho dos outros. É muito fácil chegar aqui e contar o testemunho de outras pessoas. Não, eu conto o meu testemunho, porque é através do meu testemunho, porque o testemunho veraz é que você conta de você. Que nem eu usei, Deus usou aqui Jacó como exemplo
se encaixa que aconteceu na minha vida também. Eu um dia ganhei minha esposa, um dia eu maltratei minha esposa, um dia feri ela, mas o Senhor, pela bondade e misericórdia dele, deu condição da gente se reconciliar, da gente se acertar, para que naquele grande dia, tanto eu quanto ela, possamos entrar nos céus pelas portas. Porque a palavra do Senhor fala: bem-aventurados são aqueles que entram nos céus pelas portas. Então hoje, eu e minha esposa, nós podemos dar a mão e seguir diante para o céu, porque hoje nós estamos velhinhos já, né? E para a glória de Deus, meus irmãos já estão um com 18, outro com 12, e assim vai. São 7 netos já, meus irmãos, para a glória de Deus. E eu acho que está vindo uma bisneta por aí também. Mas é assim que Deus faz, meus irmãos, na nossa vida, né? Então, nós temos que entender o que é as bênçãos de Deus, o que nós temos que, sabe, meus irmãos, mas eu vou falar uma coisa para os irmãos. Deus manda a palavra hoje para isso, para que vocês não precisem passar pelo que eu passei para se converter nos caminhos do Senhor, para ser crente na presença do Senhor. Não precisa, o Senhor mandar uma palavra, falar: não, mas eu quero ser assim. Não, Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus, me ajuda. Senhor, eu não quero, Senhor, ser ciumento. Senhor, eu não quero, Senhor, enganar minha esposa mais. Senhor, eu não quero mais maltratar meus filhos. Eu não quero mais falar palavra dura para minha esposa, Senhor, que eu venho tomar um copo toda vez que eu pensar em falar alguma coisa para minha esposa, eu tomo um copo d'água, pronto, não preciso responder ela. Ah, não sei o que, não sei o que. Você não vai falar nada, não? Não, amor, eu não vou falar, não. Quero falar, entendeu? Pronto, vai orar. Porque se você for orar, eu duvido que ela vai ter força de discutir com você uma coisa que você não deixa ela falar e pronto, acabou. E assim, Deus vai conduzir nós até chegar no céu. Agora, se nós pegar e começar a debater um com o outro, vai ferir um outro. E um detalhe, irmãos, um detalhe: são 20 anos que nós vamos, 17 anos que nós voltamos, que o Senhor nos reconciliou, não trouxe de volta. Quando eu e minha esposa nos desentendemos, nós jamais dormimos sem antes pedir perdão por tudo que eu falei. Temos que pregar o que vive. Se eu de alguma maneira falo alguma palavra áspera para minha esposa, eu não consigo dormir sem antes pedir perdão para ela. Só consigo dormir depois que eu chego até ela e peço perdão. Aí eu vou dormir tranquilamente, que eu sei que se o Senhor vier me recolher naquela noite, eu vou estar em paz com o Senhor. E pronto, a gente não sabe o momento que o Senhor vai vir nos recolher. Então que naquele momento eu esteja em paz com a minha esposa, para que o Senhor venha me recolher e eu possa entrar no céu com ela, né, meus irmãos? E assim, a palavra do Senhor nessa noite é essa que o Senhor enviou para a igreja. Meus irmãos, não vou pedir perdão para a igreja, porque a palavra é de Deus. O Senhor não fala com parede, o Senhor não deu essa palavra porque é uma necessidade, né, irmãos? Porque quando o Senhor manda a palavra, irmãos, para a igreja, porque meus irmãos, fala uma coisa, pastor Leandro, pastor José, eu não sabia que ia pregar hoje, por incrível que pareça. Sabe que hora a minha esposa me falou? Ela esqueceu. Sabe que hora? 5h20 da manhã. Já estava quase chegando na porta do trabalho. Ela me liga e fala: Ifan, me perdoa. Eu falei: que foi, não? Pastor Leandro convidou você, pastor José convidou você para trazer a palavra lá hoje. Falou comigo, não fez foi domingo, foi ontem. E eu falei para ele agora para poder te falar. Então, meus irmãos, para os irmãos verem, não é uma coisa premeditada que eu acreditei para estar falando aqui hoje. Então, eu próprio falei para o Senhor, que eu estava orando. Falei: Senhor, o que eu vou trazer para a tua igreja nesta noite? Senhor, não tenho nada, Senhor, para falar para a tua igreja, mas o Senhor tem. Irmãos, e essa palavra, irmãos, pode enriquecer a gente grandemente. Às vezes, um pedido de perdão, você viu? Um pedido de perdão aqui, depois os irmãos ler mais para frente. Depois que eles pediram perdão, os irmãos viram que aquilo que o diabo queria destruir, que era, Esaú falou: eu vou matar Jacó. A intenção de Esaú era matar Jacó, era matar. Só que agora foram 2 irmãos unidos. Eles foram unidos, todos eles foram unidos. A Bíblia relata bem claro que eles começaram a viver unidos. Aquilo que estava destruído, o Senhor uniu pelo arrependimento de Jacó. Amém, meus irmãos? Amém. Igreja, gostaria, eu sei que eu estou um pouquinho atrasado, mas eu gostaria, pastor, então eu vou
Então, só um louvorzinho, posso? Rapidamente aqui, é um louvor que é a continuação da palavra. Se os irmãos ficarem em comunhão, os irmãos vão entender um pouco desse louvor, como o crente tem que ser. Amém? Através desse louvor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aprendi a amar o próximo também. Aleluia, glória a Deus. Aplauda a Jesus na oração. Aleluia. Deus abençoe a vida do pastor Ivan. Deus possa abençoar ele, a casa dele. A pastora Mônica também é bênção. Já esteve aqui 2 vezes. Sei que sim, está glorificando a Deus. Meus irmãos, dinâmica do culto, quarta-feira, eu tenho reunião com os jovens por vir me chamar. Eu ia fazer na segunda-feira, mas eu tive um imprevisto e não consegui fazer, vou estar fazendo na quarta-feira. 7h40, 8 horas, eu estou aqui na igreja, junto com as irmãs, para estar verificando algumas coisas já aí para festividade. Então, minha reunião com os jovens vai ser, bem dizer, coisa rápida, literalmente, só para a gente colocar algumas coisas aí no palco, para poder estar resolvendo, tanto para festividades, para todos os eventos que estão para acontecer no decorrer aí desses meses que estão próximos.
Quinta-feira, ensaio com o grupo unificado. Já falei para os irmãos, não vou repetir. Então, quinta-feira, ensaio com o grupo unificado. Lembrando só, a Lili Anderson mandou os louvores. Os demais, não preciso nem falar mais nada, né? Sexta-feira, culto de libertação. Vai estar na direção a nossa irmã Paula, vai estar dirigindo o culto. O diácono Ivan Valmir. Diácono Valmir, Será bem-vindo, de novo. Diácono Valmir vai estar trazendo uma palavra ao nosso coração. Sábado, até então, até agora, não tem nada. No domingo, culto da família e dia das mães. Vai estar na direção do culto a nossa missionária Bruna. O preleitor, eu ainda estou esperando a confirmação de uma irmã para ela estar dirigindo, para ela estar trazendo uma palavra ao nosso coração. Estou querendo fazer esse culto do Dia das Mães, deixar ele bem feminino, aí para ver se os irmãos dão lugar na terra, tá bom? Mas eu estou tentando. Se eu não conseguir qualquer coisa, eu chamo um varão para dar lugar aqui na terra e a palavra de Deus vai ser pregada da mesma forma. Amém? Amém. Amém. Vai estar adorando a Deus, como é culto das mães, as crianças vão estar adorando e glorificando a Deus. Amém? Se as crianças vão estar adorando a Deus, eu preciso ensinar eles no sábado. Não tem como. Que horas? Eu vim trazer as crianças para o sábado está livre. Que horas? 2 horas? 2 horas, então. Então ensaio com as crianças no sábado, 2 horas. Amém? Amém. Amém? Amém. Então se coloque sobre os seus pés. Vamos estar orando. Do Breno é amanhã, irmão. Não. Pera aí, deixa eu explicar. Eu tinha falado que eu ia no Breno amanhã, só que como eu acabei de dizer, segunda-feira eu tive um imprevisto, então minha agenda todinha acabou de ser mudada. E aí eu fui olhar minha agenda de ministração e também tive que mexer na agenda em questão dessas visitas que eu vou ter que estar fazendo em alguns ministérios, como do pastor Breno, pastor João, eu não vou lembrar todo mundo, pastor Ailton, pastora Daiane. Tem muitas igrejas aí que eu tenho que visitar para estar levando essas cartas, que é referente ao aniversário da igreja. Então, como nós vamos ter que estar aqui, vou precisar do senhor aqui também, para estar aqui nos auxiliando, o senhor e a Luciana. Então, como nós vamos estar aqui, então não vou conseguir estar indo lá no Breno, porque eu vou chegar aqui por volta de umas 8h10 mais ou menos, que eu vou chegar no serviço rapidamente, ainda no meio do caminho eu já vou começar a entrar em contato com os jovens, e aí eu vou fazer minha reunião rápida com os jovens, finalizando, vou vir para cá, para a gente poder estar verificando algumas coisas, só para estar alinhando aí, e já para a gente estar preparando para o aniversário da igreja. Amém? Amém. Essa preparação é toda para o aniversário da igreja. Como eu disse, no meu aniversário, encontro de vasos, eu ia enfeitar a igreja, só que devido a algumas mudanças que eu tive que fazer, não vou enfeitar, não vai ter nada, vai ser um culto bem simples mesmo, mas nós vamos adorar a Deus. Pastor, já que vai ser simples, não precisa trazer nada, você vigia. Traz meu presente, já falei, eu quero um presente bem grandão, que não passa nessa porta, tá bom? Vocês trazem, junta o povo aí, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, chega aí em 50 mil rápido. Fácil, e alguém me dá um carro, glória, aleluia, eu estou no posse, aleluia, eu estou no posse, Jesus, amém? Vamos orar? Vamos estar orando? A nossa irmã Adriane não sai sem procurar a missionária Rosângela, tá bom? Eu já vou passar, ela já está mais ou menos ciente o que é, então você não saia sem falar com ela, tá bom? Então oremos a Deus. Deus, Pai bendito de amor e graça, Senhor Jesus Cristo, primeiramente queremos ser gratos pela vida do pastor Ivan, Senhor, que trouxe uma palavra ao nosso coração. Deus, quero ser grato ao Senhor, ao Pai amado, ao Pai querido, por esse culto abençoado que o Senhor nos preparou no dia de hoje. Deus, eu quero lhe pedir e te agradecer, Senhor, pela noiva do Cordeiro que aqui está. Senhor, meu Deus, que meu Pai continue derramando bênçãos sobre este povo, e assim como foi ministrado nessa noite de hoje, que nós aprendemos, ó Deus amado, ó Deus querido, a pedir perdão, Senhor. Eu te peço, meu Pai bendito de amor e graça, que o Senhor abençoe e derrama bênção sobre o teu povo. Senhor, meu Deus, que meu Pai
Pai bendito de amor e graça, como eu sempre te peço, não despeça o seu povo de mãos vazias, mas que eles saiam daqui tocados pelo teu santo e bendito Espírito. Leva cada um em paz, guardando, livrando e protegendo debaixo das tuas potentes mãos. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero agradecer o nosso irmão e pastor Ivan. Mando trabalho para ele, mandar a paz para a nossa pastora Mônica, em nome do Senhor Jesus. E também quero agradecer toda a igreja que veio nos ajudar no dia de hoje e peço que continue vindo para nos ajudar até o dia que o Senhor chamar cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Todos com a mão assim, em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos.